la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, papistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, Gabriel Divan. Eu preciso te dizer uma coisa, Gabriel Divan. Eu odeio o inverno e odeio a Alemanha, mas por motivos diferentes, cara. Porque o inverno, ele exige que eu vire uma cebola humana, Gabriel. Você precisa dizer uma coisa, pois dizei uma palavra e serei salvo. Cara, total. O cara sai de casa usando 5 camadas, não consegue nem mexer o braço, entra no lugar fechado, começa a cozinhar vivo e começa o striptease, não aqueles dos bons, né? Mas é aquele frio traiçoeiro, cara. Tu sai congelando, daí depois tá calor, daí esfria de novo, tu sempre tá com a roupa errada. Pois é, cara, pois é. Mas eu descobri uma solução muito mais inteligente pra isso. Eu tô usando ela. Tá preparado ou não? Tá preparado? Vai. Tech T-shirt, manga longa da Insider. Tech T-shirt, manga longa da Insider, repetindo. É o seguinte, cara, botei direto aí nas últimas semanas, resolveu exatamente esse problema. Né, por causa que ela aquece sem virar aquela armadura de inverno, você coloca, parece uma camiseta normal, mas o conforto térmico funciona de verdade, não fica abafado, não fica pesado, não parece aquela roupa que é feita para o frio. Ela te acompanha o dia inteiro, ela te acompanha no trabalho, na rua, na reunião, no café, na caminhada. Bom, o cara não fica com aquela vontade de trocar de roupa toda hora porque a temperatura mudou, aquele negócio, né? Fora que não amassa, cara, não pega cheiro, fácil, continua confortável depois de horas e horas e horas usando. É aquele tipo de peça que reduz o atrito da rotina. E aí é que tá, né, cara? O segredo do inverno não é colocar mais roupa, é colocar a roupa certa. Então, se você também cansou de parecer um boneco da Michelin, todo inverno, entra no site da Insider e dá uma olhada na Tech T-shirt manga longa. Você não quer mais parecer o boneco de neve ou o Papa de Puffer, hein? Não, mas é que parecer o Papa de Puffer é estilo, né? Essa é massa. Mas enfim. Olha aí, ó. Aproveita o cupom Vira Casacas, sabe assim, ó, Vira Casacas, tudo junto, grandão, caixa alta. Ele dá 15% off para novos clientes, 10% off para quem já comprou, meu velho. E o mais importante, o cupom soma com os descontos do site. Então, além disso, o frete é grátis acima de R$3,99 e é a tecnologia que funciona no frio sem transformar a tua rotina num sofrimento. Falando em sofrimento, Felipe Abal, estamos no meio da Copa do Mundo. Eu quero te perguntar algumas coisas aqui. Primeiro, estreia muito xoxa no Brasil. Tu acha que a mudança viria com o meio-campista Beranco sendo colocado pelo Ancelotti? Segunda pergunta que eu te faço, cara. A Itália mais uma vez não tá na Copa, a gente não vai mais ver Galfano em campo, né? Porque certamente vai se aposentar. E a terceira, é a última Copa do Redonda pela Argentina ou não? Meu Deus do céu, cara. Bons tempos, Gabriel Divan. Mas que joguinho modorrento, cara. Que coisa triste. Depois, ainda por cima, eu fiquei vendo o Escócia e Haiti. Tô com medo, hein? Tô com medo. Não tem time bobo. Cara. Não, mas assim, o Marrocos nunca foi filhote, né, cara? O Marrocos é um time com um cara muito bom ali, mas ninguém esperava aquele empate, né? Assim como ninguém esperava, né, que agora há pouco, domingo, né, ia pintar um novo 7-1. Que troço chato, cara. Que time chato, meu. Flashback de guerra. Nem pra ganhar de 3-0, assim, que é um troço digno, não. Ele toca 7-1 nos coitadinhos lá. Mas enfim, Copa do Mundo no ar. E a gente aqui, porque Felipe, o Vira Casacas não para no carnaval e não para na guerra. Ele não vai parar na Copa do Mundo. E isso não é um desrespeito às coisas importantes como a Copa e o carnaval. Mas enfim, estamos aí com um convidado que volta, muito querido, sempre muito festejado, é da casa, é amigo da casa e tá aí para falar de uma coisa que é muito importante. Então, quando você bobear na Copa do Mundo ali, eu vou dar um tempinho ali entre Prússia contra a Tchecoslováquia, né? Entre Ceilão versus Moldávia, aí você pega assim, ó, vamos ouvir o Vira Casacas, vamos ouvir sobre coisas importantes, olha,
O Papa, Felipe Abal, está falando coisas importantes. Que coisa, hein? Aquele negócio, o cara é tão velho que disseram, tá jogando Áustria e Hungria. Ele perguntou contra quem? Contra quem? Essa é das grandes piadas. Essa é das grandes piadas, cara. Se bem que, porra, essa Copa aí, por terem alargado o número de participantes, né, pinta ali umas coisas que o cara não costuma ver. O próprio Curaçao, né, cara? Eu fiquei até o início da partida ali pensando, vai ser um drink, vai ser azul, o que vai acontecer, né? Não, é só um time de holandeses. Mas enfim. Sabe o que também não alarga? O quanto a gente pede de apoio dos nossos ouvintes, Gabriel Advan, porque desde 2017 a gente fala a mesma coisa, cara. Né? A gente pede assim, ó, se você puder, meu amigo, se você puder, minha amiga, né? Você gosta do Vira Casacas, a gente não tira férias, a gente não para, a gente traz 2 episódios pra você toda semana. Né? Um acompanhado, um solo. Então, assim, ó, 5 pilas, Gabriel Advan, R$5, né? Você não paga mais para assistir Copa do Mundo, todos os jogos estão de graça. Então, assim, ó, 5 pila pro Vira Casacas, pra gente que tá aqui se esforçando, que tem que pagar toda a galera que trabalha pra gente, coisa, né? Não, olha, ainda falta um bom tempo para acabar a primeira fase, que eu sempre digo, é a grande fase da Copa do Mundo, é a mais legal, sem dúvida nenhuma. Mas aí depois vai passar, cara. Vai vir só eleição, desgraça, coisa horrorosa, né, e tudo mais. E o Vira Casacas vai continuar aqui com você. Assim como a gente está aqui. Eu sei, a Copa é muito mais sedutora que nós, né? Você deve estar pensando, vou ouvir um podcast? Não, eu vou lá ver o jogo do Japão, né, que eu botei no bolão. Tudo bem, mas a gente está aqui igual e a gente estará aqui igual. Então, lembre-se dos programas, dos canais, dos podcasts, dos fanzines, dos blogs, de tudo que você usa aí para se, de certa maneira, distrair, se informar, para você se emocionar, todo mundo que dá uma força para você, produzindo material que você consome com frequência, com constância, com assiduidade. A gente tem contas para pagar, a gente tem profissionais que trabalham com a gente que precisam ser remunerados de uma maneira justa, portanto, ajude esses projetos que te fazem tão feliz. E se o Vira Casacas for um deles, melhor ainda pra a gente fica mais contente ainda. Então, Felipe, ó, passando o serviço, para lembrar, vai lá e faz um Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. O Pix é nosso, o Pix é do Brasil. É ao contrário a camiseta lá, né? Bolsonaro é master, né? O Pix é Vira Casacas, lembre-se disso. Então, o que acontece? Faz um Pix recorrente pra gente, cara. Ah, mas eu não gosto do 5, Gabriel. O meu número de sorte é o 13. Tipo o Lobo Zagalo. Beleza, então bota R$13, mas a gente recomenda 5, já tá bom. O fato é, mantenha recorrente o pagamento para que a gente possa pagar os boletos que, ora vejam, são recorrentes também. Você pode ir lá na orelo.cc, caso você esteja cadastrado também, faz o pagamento por lá, via cartão de crédito, ou no apoia.se/viracasacas, mesma coisa. Repito, mais que 5, tudo bem, ninguém vai negar, mas R$5 por mês, cara, é uma quantia justa para nós e é uma quantia perfeitamente suportável para você. Perfeito, Gabriel Advan. Agora sim, vamos ver esse episódio cabeçudaço aí com o Fabrício Pontinho. Vamos ver. E lembrando que eu acho que Alejo tá no banco também, mas foi convocado por uma questão meio, né, é veterano, é bom pro grupo, né, mas olha, se botar na área, sabe como é que é, né, cara? Não bobeia. Tá melhor que o Igor Thiago. Porra, tá, vamos, agora me deixou triste. Gabriel Advan, como é que tá? Cara, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Buda, Zé Pilintra, Zé Pilantra, todo mundo, convoco todo mundo aqui. Muito bem, Fabrício Pontim, Zé Pilantra, eu não quero trabalhar. Ah, vê bem, é importante, ninguém quer trabalhar. Eu tô aqui com meu café decafeinado e minha xícara do Cookie Monster, do Dr. Cookie Monster para vocês, tomando meu cafezito no mar. E também me sentindo muito abençoado nessa tarde de hoje. Eu não tava podendo tomar café de verdade durante uns dias aí, e eu optei pelo café descafeinado, porque eu tinha me proposto a tomar um chá de erva doce que não tem cafeína, exatamente na mesma hora que eu tomo o cafezinho depois do almoço. E aí tomar um chá de erva doce ao invés do café é uma derrota completa da natureza, da humanidade, de tudo que é mais sagrado. E aí eu comecei a ir para o café descafeinado. Ele me enganou durante 2 dias, né? Eu cheguei num ponto que, ao final desse período, eu botei fora o café descafeinado, porque eu não quero olhar para aquilo, né? Pelo amor de Deus. Mas, guri, eu vou te falar, para mim, por muito tempo, mais do que quebrou o galho, mas eu comprei uma cápsula tão
tão ruim, que eu não direi o nome, né, mas tão ruim que me deprimiu para café descafeinado. Mas como eu preciso de uma bebidinha quente, né, eu resolvi Lá ele. continuar. Café descafeinado é pura ideologia, tá? Só tem Eu isso ia a dizer, pra uma vocês. coisa meio Zizek, né? É o café sem café, o queijo sem queijo, o sexo sem sexo. É, a inteligência sem inteligência, Fabrício. E a inteligência sem inteligência. Caralho. Olha só, é muito bom ter amigo inteligente. Puta que pariu, velho. Não, meu, não deixa o Carlo Ancelotti ver isso aqui, meu, senão ele muda tudo lá, né? Tá louco, cara, tá louco. Não, o negócio é complicado. Não pode confundir o Carlo Ancelotti com o Carlo Vira Acre. Meu Deus! Então tá, pessoal, vamos pro obrigado. Viva! Eu ia dizer, eu achei que tu ia falar que não é pra confundir a grande obra do mestre Picasso, enfim, deixa pra lá. Não. Mas vamos lá. Até porque nós vamos falar de coisa séria aqui e coisa que não é pra falar dessas vagabundagens aí. O negócio é de acordo com, né, até onde me consta e até onde eu sei, nós estamos falando com o porta-voz lá do homem. Nós estamos falando com quem tem a palavra, com quem prega a palavra e com quem tem um canal de comunicação direto ali. Basicamente, o único cidadão que tem a procuração. Eu estou correto? Dizem que sim. Quem sabe? Mas enfim, Fabrício Pontin, vamos entrar no nosso tema, né? Você que é o nosso... Né? O Fabrício Pontin, ele está nos telhados do Vaticano nesse momento, né? Comentando as principais notícias, mas falando seríssimo, cara, aconteceu uma coisa há pouco tempo que me chamou muita atenção. Eu estava conversando com o Pontin via WhatsApp. Para quem não viu, né, o Papa Leão XIV, também conhecido como Bob, né, ele que é de Chicago, ele emitiu uma encíclica, Fabrício Pontin, né, Magnificat Humanitas, que, cara, quando eu fui dar uma olhada nela, eu pensei que ia ser um troço completamente boomer das ideias, sabe? Eu achei assim, vai ser aqueles negocinho, mela cueca, não sei direito do que eu tô falando, e eu fiquei completamente surpreso perante o que tá nela, de uma clareza, sabe, de uma atualidade mesmo a mensagem dele, que eu achei extremamente relevante que a gente conversasse a respeito disso. Depois tu fez vídeo no teu Instagram e tal. Cara, em primeiro lugar, Fabrício Pontin, né, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vou te perguntar duas coisas de início para formar terreno. O que é uma encíclica? Qual é que é o poder que uma encíclica tem dentro da Igreja Católica? E, mais uma vez, eu quero que tu diga, tem poder ainda esse homenzinho no mundo ou a gente tá tão moderninho que, dane-se o que ele fala? Vai daí, papólogo! Papista. Cara, uma encíclica, ela é fundamentalmente uma carta, né, pastoral. Ela pode ter diversas dimensões. As encíclicas, geralmente, elas carregam um peso. Qual tipo de peso elas têm? Depende muito qual é o teor que o Papa, que está escrevendo a encíclica, quer dar para a encíclica. Então, encíclicas são instrumentos de orientação para a Igreja, que têm diferentes dimensões. Eles podem ter dimensões pastorais. Então, eles são sobre oração, eles são sobre algum tema vinculado a questões pontuais dentro da dimensão mais mística da Igreja, né? Eles podem ser documentos disciplinares, eles podem ser documentos teológicos, né? Eles podem ser documentos culturais. Via de regra, eles vão ter todas essas dimensões, ressaltando uma delas de forma mais destacada. É sempre um evento quando um Papa emite a sua primeira grande encíclica, porque em alguma medida é um Papa dizendo ao que ele está vindo, né? Então, quando a primeira encíclica, vamos pegar a primeira encíclica, por exemplo, do Ratzinger, né, do Bento XVI, ela foi uma encíclica extremamente teológica. Então, ela tinha esse dimensionamento. Quando a gente olha para a primeira encíclica do Papa Francisco, ela é profundamente social, focada no trabalho social da Igreja, né? E quando a gente vê agora a primeira grande encíclica do Papa Leão XIV, ela é uma encíclica de caráter doutrinário social. Ela transita nessas duas dimensões de forma muito intensa. Qual o papel dela?
é basicamente dar uma orientação para o rebanho, principalmente. Mas a gente não pode esquecer também que o Papa tem duas operacionalidades, né? Ele, por um lado, fala como chefe religioso, né, como líder religioso, mas ele também é líder de Estado. A gente não pode esquecer isso, né? O Papa, de fato, é uma espécie de rei do Vaticano, né? Então tem também essa dimensão dentro do que o Papa está colocando, que é uma dimensão política, né? Só que tem uma questão que nós temos, o Papa é um líder político cujo os súditos são súditos apenas voluntários, né? Ninguém nasce sob necessariamente o poder do Papa. E aí vem a tua próxima pergunta. Qual a utilidade? Por que nós estamos falando desse negócio? Acho que a gente está falando desse negócio porque, para citar o Tom Holland, né, em alguma medida a gente ainda vive sob a égide da cristandade. Não do cristianismo, mas da cristandade. Eu quero voltar um pouco falando bastante sobre isso hoje, né, na nossa conversa de hoje, porque me parece que o Papa posiciona-se aqui como há muito tempo eu diria bastante tempo. Acho que a última vez que a gente teve um documento do Vaticano de orientação tão forte do ponto de vista existencial, assim, foram nas encíclicas do Paulo VI, sobre a questão, o último Papa Paulo, depois do João 23, teve o Paulo antes do João Paulo I e do João Paulo II, agora me fugiu, que ele escreve uma encíclica muito importante chamada Uma Vitae, né, Vida Humana, que vai orientar a resposta da Igreja em grande medida às revoluções sexuais da década de 50 e da década de 60. Né? Então, essa eu acho que teria sido a última encíclica com uma ambição social tão grande quanto essa aqui. Né? E também, talvez em muito tempo, uma encíclica técnica. Assim como a Humanum Vitae, que a gente pode não gostar, eu particularmente acho um documento complicado, mas ela é um documento técnico. Né? Ela é um documento rico tecnicamente. Ela é um documento que estudou biologia humana também. Então ela não fala desde uma perspectiva apenas teológica sobre o corpo humano. Assim como esta encíclica, eu acho que nos pegou de surpresa, exatamente isso que tu colocava, por ela não ter um caráter, digamos, solto ou boomer sobre essas questões tecnológicas, ao mesmo tempo que ela identifica uma ansiedade com relação a isso. E daí vem de novo a tua resposta. E aqui, o primeiro paralelo de muitos paralelos que eu acho que eu vou fazer aqui conversando com vocês hoje, que é do Leão XIV com o Leão XIII, tá? Então, o que tu tem? Tu tem um momento de efervescência comportamental, moral e política, depois do momento de grande crise. Então, o Leão XIII, ele é um dos papas mais importantes da Igreja moderna, talvez o mais da Igreja moderna, vejam, não da Igreja contemporânea, mas da Igreja moderna, justamente porque ele pega uma igreja que está colocada dentro do que tu bota aqui. É uma igreja pós-westfaliana. Então, é um Vaticano que quase não tem mais poder político de verdade, né? É um Vaticano que é esvaziado pelo fim das guerras religiosas, pelo fim do poder da Igreja como instrumento de resolução de controvérsias dentro da Europa. Porque a gente tem um período que vai, vamos dizer, de Carlos Magno até Westfália, onde a Igreja tem um papel muito grande dentro da Europa como resolução de controvérsias. Né? É aquilo que eu sempre coloco para os alunos. A gente tem que pensar o que acabava com as guerras. O que acabava com a guerra era uma aliança. A aliança simplesmente era a celebração do casamento, porra. Né? Era a aliança, era um casamento. E quem é que celebrava o casamento? Então a Igreja tinha um papel muito importante na celebração do final dos conflitos, na validação do que era guerra justa, na validação do que era guerra injusta, na autorização para essa ou aquela medida, para a consolidação do papel dos reis, dos príncipes, enfim, dos nobres dentro da Europa. Pós-Westfália, esse papel fica muito mais fraco. Muito mais fraco. E esse papel era, querendo ou não, um papel que dava poder para a Igreja. O que o Leão XIII faz é posicionar a Igreja diante, aqui
Hoje eu estou bem historiador para deixar o Abal bem à vontade, né? Mas do que o Charles Tilly vai colocar, né? Daquela aliança entre coerção e capital. Qual é o papel da religião na aliança entre coerção e capital que vai caracterizar a modernidade? Então, se o Estado moderno é caracterizado, né, pela relação entre coerção e capital, qual é o papel da Igreja? E a Rerum Novarum, ela entra nessa questão, identificando as ansiedades morais relacionadas com o trabalho, relacionadas com as transformações do social, como o lugar, o locus, onde a Igreja ainda pode atuar e ter legitimidade. Ou seja, se ela não empresta mais legitimidade política, ela pode emprestar legitimidade moral. E eu acredito que o que o Leão XIV está tentando lembrar, né, católicos é isso, é dizer, olha, a Igreja ainda existe aqui com esse papel para nos lembrar ou para dizer qual é propriamente o lugar, né, do católico ou do catolicismo ou da cristandade aqui como expressão de um certo tipo de conduta, de comportamento moral, diante de uma nova tecnologia e das consequências dessa nova tecnologia. Então, a resposta para a tua pergunta, que está sendo bem longa, ela é fundamentalmente essa. O papel de uma encíclica hoje é tentar reafirmar a relevância da Igreja para a orientação moral da cristandade. Então, a Igreja tenta, através das encíclicas, afirmar esse papel, né? Que é um papel que vai tentar tanto limitar quanto sobrepor, né, o papel da identidade do Estado, por exemplo. Então, a minha melhor resposta para ti vai por esse caminho, Avalito. Perfeito, Gabriel Divan. Estava aqui ouvindo, né? Ele que é muito modesto, ele não nos conta, por exemplo, que ele e durante muito tempo foi o diácono emérito, né, da Igreja do Cristo Redentor na Assis Brasil, né? Mas assim, eu queria jogar a discussão ainda para esse plantar terreno que o Abal falou, porque eu tenho uma pergunta e eu tenho uma hipótese para colocar aqui sobre o Lil Rob 14, né? Se assim podemos usar o nome dele de trapper, né? Antes dele ser alguém que foi eleito pelo voto, né, dos cardeais. Mas eu queria colocar uma questão com esse tempo, e desde que a gente gravou a última vez sobre esse assunto, sobre este camarada, havia muitas questões, dúvidas, havia uma noção que se poderia ter a partir de um indicativo que não é necessariamente algo que fixa a postura, mas é alguma coisa relevante, que é o indicativo de um nome que ele utiliza, do nome que ele escolhe para o seu papado, e havia uma série de conjecturas ali diante do seu bispado, das atuações dele, de onde ele atuou e tudo mais. Agora, com esse tempo já de papado, e principalmente com essa encíclica que, como disse o Fabrício, é uma espécie de statement do Papa dizendo a que veio e como vai ser pelo menos o prognóstico do que ele quer para o seu período, eu queria perguntar justamente sobre essa questão dele estar se mostrando bastante arredio, dele estar sendo, em alguma medida, vocal. E aí vamos lembrar que ele é um papa da Igreja Católica, né, pessoal? Assim como Francisco foi um papa muito popular e muito atento às questões sociais, a gente não pode esquecer que é um papa. Então, não vamos esperar grandes, né? Olha o trocadilho. Não vamos esperar grandes milagres, né? Nem nenhum tipo de arrobo absolutamente revolucionário ou coisa parecida de um papa. Agora, este Papa está sendo muito vocal contra algumas questões relativas, por exemplo, ao Donald Trump, ao MAGA, a toda essa questão política dos Estados Unidos. E aí? É porque ele vai seguir um papado nessa linha? Será que é porque ele é americano e ele está dando uma questão de ênfase em relação a isso, porque ele está mais por dentro ou porque ele tem eventualmente uma bronca antiga? Será que pós-Francisco passa a pegar bem, entre aspas, né, que Papa se coloque nessa posição, se coloque nesse tipo de discurso? Será que é uma coisa até meio coincidente? Eu queria a opinião do Fabrício e também tua, Felipe, a respeito disso, porque a gente poderia pensar, olha, ele vem de uma linhagem assim, ele é assado, muita especulação, mas o fato é que ele tem se colocado, né, de alguma maneira, né, frontalmente
opositor a muita coisa, o que muitas vezes faz com que tem uma galera nos Estados Unidos que rejeite ele, que fale que não é para ser, né, alguém que merece o respeito do público cristão, começa aquela história de não é o meu papa, ou coisa parecida. O fato é que em relação, pelo menos a esses mínimos aí, ele tem saído bem. Eu não sei se é porque ele tem algum conhecimento de causa ou porque ele se acha, talvez, né, numa condição de ter que falar a respeito, dada a sua nacionalidade, afinal, o primeiro papa estadunidense, toda essa coisa. Bom, vamos lá. Eu acho que ele tem navegado um terreno bem delicado, na realidade. A eleição dele me parece ter sido um recado tão claro quanto o Vaticano poderia dar em termos geopolíticos, né? Então, tá, ok, foi o Espírito Santo que elegeu o Papa, mas, ao mesmo tempo, é óbvio que não dá para ser mais simbólico do que, depois do Francisco, eleger um americano que trabalhou na América Latina boa parte da vida, que está dentro de uma linha agostiniana, teologicamente muito forte, portanto, e um cara que imediatamente adota um perfil discreto, mas carismático. Ele claramente não vai ser tão forte nas declarações quanto o Francisco vinha sendo. Eu acho que em aspectos teológicos tudo indica que ele vai ser muito mais tradicionalista que o Francisco. O Francisco tinha uma vibe, um enfoque muito mais plural nas dimensões espirituais, né? Toda essa questão com diferentes dimensionamentos da igreja, até um certo panteísmo em alguns momentos. A gente não vai encontrar isso de forma alguma no Provost, né? O Leão XIV me parece ter um papel muito mais discreto. Ao mesmo tempo, quando são medidas que são medidas importantes para ele, então, por exemplo, relacionadas com a opção pelos pobres, né? Muito claramente, esse é um recado que o Leão dá muito no início do papado dele, dizendo, olha, tem espaço na igreja para variação entre conservadores e liberais, e o que quer que seja, você pode ser pastoral, você pode ser mais conservador, mas não tem sobre a opção pelos pobres. Então colocar a opção pelos pobres ainda, né, na frente, no carro de frente da proposta da cristandade contemporânea, como vem sendo desde o Francisco, e daí usar isso como uma ferramenta para fazer pressão política. É uma forma de dizer, né? Mas para fazer declarações. Então, por exemplo, a declaração dele sobre pena de morte, ela é uma declaração muito mais ambígua, porque a igreja nunca se posicionou de forma teológica sobre a pena de morte, né? O posicionamento da igreja sobre a pena de morte desde o Ratzinger, que é a última vez que a igreja se posicionou sobre isso, ela é, o Papa tem a opinião dele, mas ela não é uma opinião de caráter doutrinário, né? Então o Papa diz, olha, eu particularmente, a minha interpretação é que a pena de morte não é compatível com a cristandade, mas do ponto de vista doutrinário isso ainda está em aberto. E daí é claro que o Trump usou isso para entrar num embate com o Papa, né? E daí apareceu lá o vice-presidente americano, né, para querer discutir teologia com o agostiniano, que é uma ótima ideia. Não, olha, excelente ideia. O que eu percebo? Eu percebo que o Papa não quer entrar em conflito direto nesse tipo de medida. Então, ele vai continuar utilizando a linguagem que ele vem utilizando, que é uma linguagem muito mais ponderada para falar dessas coisas. Ele não entra em conflito direto com o Trump, por exemplo. Ele não quer personalizar esses conflitos. E isso também é uma característica da igreja pós-Leão XIII, num certo sentido. Não entrar em conflito direto político. O último Papa que fez isso diretamente foi João Paulo II, que era uma característica pastoral dele e que foi fundamental para o papel geopolítico que o Papa João Paulo II vai ter no final da Guerra Fria, né? Porque ele entrou em conflito direto com líderes políticos, direto, né? Assim como ele entrou em conflito direto pastoral dentro da igreja com a teologia da libertação, aquela cena muito famosa dele metendo o dedo na cara do Gutierrez em público quando chega no México, né? Bota o dedo na cara dele em público. Então existem esses tipos de manifestação em momentos mais, acho que é uma questão de estilo também, né? Mais pontuais.
eu não acho que o Leão, né, que o Provost, está fazendo isso. Pelo contrário, eu acho que ele está tendo uma postura muito mais ponderada. Tanto que quando o Vance tentou subir o tom, foram perguntar de novo para o Provost e ele disse, não, eu não vou continuar tendo essa conversa assim, quero falar de outras coisas, beijo da Xuxa. Né? Ele não ficou insistindo nesses pontos. E eu acho que também isso a gente está conhecendo um pouco de como é que vai ser o estilo dele, porque tem tudo para ser um papado muito longo, né, gente? Tipo, tem isso também, que a questão, a dimensão temporal de um papado é muito diferente da dimensão temporal de um governo. Pontinho. Nessa questão exatamente dele, porque, como tu falou, né, já de início a gente vê sinais de algumas coisas. Quando ele pega o próprio nome de Leão, né, tem uma ideia de levar adiante exatamente essa questão do Leão XIII. E só para quem não sabe, né, a Rerum Novarum, ela é uma encíclica famosíssima, exatamente porque ela coloca a questão da dignidade do trabalhador. E ela é uma encíclica de 1891. Eu acho isso bastante importante, porque quando a gente vai pensar em documento jurídico importante, a gente vai ter a Constituição do México em 1917, trazendo direitos sociais. Depois Weimar em 1919 e a OIT em 1919 como reflexo da Revolução Russa. Né? Então ela é muito precursora de toda essa questão, né? Claro, né, que ele vai se posicionar daquela forma de nem socialismo, né, mas também não capitalismo selvagem, o trabalhador não é escravo, mas para a época é um negócio assim totalmente inovador. E agora o Leão XIV, ele chega com essa Magnifica Humanitas e a questão vai residir especificamente na questão da dignidade humana, mas que ele vai levar para questões como, por exemplo, a educação e o trabalho. E eu acho que tanto essa questão de dignidade é importante a gente falar um pouco, Pontinho, quanto também eu acho muito interessante quando ele chega na questão da educação, ele fala do tempo. Ele diz, poxa, essa cultura de uma imediatidade, a gente tem que levar tempo nas coisas. E o tempo é uma coisa que sempre me chama muito a atenção quando vem de um papa, porque é uma discussão antiquíssima, né? Tu vai poder colocar isso aí dentro de um contexto, por exemplo, em relação à questão da usura, que ele diz o tempo é de Deus. Né? Então, né, tu não pode lucrar com o tempo porque o tempo pertence a Deus. É muito curioso assim quando ele pega e diz, calma, não é de agora, a gente tem que utilizar esse tempo, a gente tem que ampliar as coisas. Então tem uma dimensão que ele coloca essa metafísica dentro da questão da inteligência artificial e da tecnologia técnica, né? Pode ser redundante, mas acho que não foi. Não foi. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar, e eu também falaria mais uma coisa. É sobre tempo e palavra, ok? Então, a participação no tempo e a participação na palavra como dois elementos centrais da crítica teológica à inteligência artificial, que, diga-se de passagem, é parte da crítica teológica à modernidade, que a gente vai começar a ver na Rerum Novarum, mas que depois a gente vai ver no Human Dignitas, né? No Dignidade Humana, né, no Human Vitae, no Vida Humana. Então, em todos esses documentos, que são documentos centrais aí, com relação à orientação, de novo, moral da cristandade diante do capitalismo. Porque a gente foca muito na resistência ou no problema da cristandade com o socialismo real, com a experiência socialista, e tudo bem, mas a gente não pode esquecer que o capitalismo também nunca foi visto com grande simpatia pela Igreja Católica. Nunca. E a Rerum Novarum, ela é uma primeira tentativa de resposta a isso. Mas a gente vê, por exemplo, em todos os papas, desde Leão XIII, elementos de crítica ao materialismo e crítica ao consumo. Todos, sem exceção. Então a crítica ao materialismo e a crítica ao consumo sempre fez parte de uma orientação doutrinária da Igreja que tem a ver com isso que tu está colocando, do tempo. E o tempo como um elemento da comunhão, né? Mas também da palavra como um elemento da comunhão. Por quê? Porque quando a gente começa a... E eu acho que isso aqui é interessante para a gente entender, inclusive, a teologia da libertação enquanto fenômeno teológico, tá? Quando a gente começa a se aproximar de uma leitura mais
pela via católica dessas questões, a gente vai ver que parte da crítica, já lá no século XIX, né, ela estava vinculada a uma tentativa de resgatar o tempo que se perde nessa automatização da vida, nessa questão da rotina do trabalho, né, do trabalho como elemento de afastamento de Deus e aproximação de um consumo, de uma ideia de realização através da vida material. Né? Então a cristandade vai reagir a isso de forma bastante forte, para dizer, olha, os problemas que a gente tá tendo são de ordem social, sim, mas eles também são de ordem espiritual. O que a gente perde quando a gente entra dentro desse redimensionamento da vida cotidiana, né, baseado fundamentalmente numa ética de trabalho e consumo, trabalho e consumo, trabalho e consumo. O afastamento que isso leva da família, o afastamento que isso leva que vira a palavra do mercado e não a palavra de Deus, né? Então tu tem um afastamento da moralidade. Tem um argumento aqui que é um argumento que eu acho que a gente vê em muitas críticas antropológicas ao capitalismo, que é muito da cristandade, que é a ética do trabalho, ela acaba em alguma medida afastando as pessoas do caráter. Né? Então você tem uma corrosão do caráter, para usar lá o termo do Sennett, né, que é incentivada pela lógica do consumo e do capital. Então a igreja se posiciona assim já lá na Rerum Novarum. Claro, não é que nunca a gente vai ver um católico falando contra o trabalho per se. O trabalho sempre foi um elemento central do catolicismo, mas também voltado à realização da vocação, a realização da palavra. Então o trabalho enquanto um meio para comunhão. Esse sempre, o trabalho dentro da cristandade sempre teve essa questão. Sim, você trabalha, né, como São José trabalhava, mas o trabalho é uma forma de realizar algo, de fazer algo poético no mundo, de se aproximar de Deus, de fazer coisas belas, de participar da beleza do mundo, de participar da beleza da palavra, de participar da beleza da condução da vida dentro dessa estrutura. Né? E o ponto da crise aqui, né, moral que a gente vive, pode ser retraçada para esse ponto. Então, o que tu está colocando? A questão do tempo é justamente você está deixando de dedicar o teu tempo para a realização do teu bem e para a comunhão desse bem com algo maior que você. Né? Com essa ordem espiritual que é o que vai te dar sentido na perspectiva teológica. Então, o que eu acho particularmente interessante, já fazendo agora a conexão e aí o nome da encíclica, né? Humanidade Maravilhosa. Maravilhosa Humanidade. Milagrosa Humanidade. Eu não sei como é que ficou a tradução de Magnificas Humanitas. Tem, mas eu também não sei não como é que botaram aqui. Mas é algo nessa linha. Mas o que significa isso, né? Significa que a nossa humanidade tem algo de especial. Eu acho que essa distinção fundamental aqui. Nós somos uma espécie caracterizada pela possibilidade do acesso à palavra, da forma como nós temos acesso à palavra. Sim, outros animais participam da palavra, estão na palavra também, mas nós acessamos a palavra de outra forma. Nós damos nome às coisas, né? Tá lá no Gênesis. Então, nós damos nomes às coisas, a gente nomeia os objetos, as coisas que existem no mundo. Nós vimos que é bom. Né? De novo, lá no Gênesis, a gente vê que é bom. Nós somos um animal que vê que é bom. Nós somos um animal que consegue contemplar o mundo a partir de uma certa forma de relação que dá sentido para esse mundo na comunhão com a porra da palavra. Só que a palavra aqui é uma dádiva divina, é um dom de Deus. E eu acho que é aí que entra a questão tanto da crítica ao capital quanto a crítica à inteligência artificial dentro da Igreja Católica. Ok? Porque a crítica ao capital também vai aí e passa pelo tempo, como tu colocou. Ok? Por quê? Porque o capital nos dá uma outra lógica para o tempo, uma outra lógica para a temporalidade, uma outra lógica para as coisas. E a gente se aliena dentro dessa lógica e a gente deixa para lá a nossa relação com o divino, com o espiritual, com a comunhão, com a participação numa ordem que é maior do que a ordem do tempo mundano, a do tempo do agora, que você vai ficar rico. Né? Não, mas, e de novo, né? Volta lá.
na própria figura do Cristo. Bom, não, você tem que dar a César o que é de César, o meu reino não é bem desse mundo. Mas para você acessar ele, você tem que participar. Tem uma participação. E, de novo, a participação é na palavra. E a palavra, ela é muito maior que só eu, ou tu, ou o Divan, falando a palavra, exercendo a palavra. Né? Ela tem algo eterno, ela é uma construção eterna. Né? A gente está construindo a palavra desde que a gente se entende como abrahâmico. As religiões abrahâmicas são religiões do livro, são religiões da palavra, da profecia da palavra, do evangelho, né? De trazer a boa nova, falar a boa nova. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer uma teologia do vira-casacas aqui. O vira-casacas é fundamentalmente um instrumento de evangelização. Mas ele é um instrumento de evangelização na medida que vocês estão trazendo uma palavra para as pessoas, vocês estão dividindo como vocês veem o mundo, vocês estão dividindo como vocês veem a beleza do mundo, vocês estão dividindo como vocês veem o que vale a pena, as coisas que valem a pena para vocês, as coisas que realizam o bem para vocês e que realizam o bem para os convidados de vocês, as coisas que dão sentido para como a gente consegue pensar esse mundo confuso pra cacete que a gente vive. O mundo é todo cheio de desordem, de terror, de dor, de sofrimento, de morte. E nada disso tu jogar dinheiro em cima vai resolver. Todas essas coisas são coisas que jogar dinheiro em cima não vai te fazer mais feliz, não. Tu não vai ficar mais feliz, tu vai ficar feliz mais rico. O que é melhor que ficar feliz pobre. Perdão, infeliz pobre. Ok? Tranquilo? Mas ainda assim, o sentido vai continuar faltando, porque a gente só encontra sentido no que é belo, no que tem densidade, né, no que tem palavra. Então, quando a gente gesta a palavra, como vocês já estão aqui, vocês evangelizam, vocês estão trazendo a boa nova, né? Alegre-se, aquela coisa, tipo, tem essa função emancipadora da palavra que a gente encontra em todas as porras das religiões do livro. Então, o que acontece com a gente na era da reprodução, olha aqui, na era da reprodução técnica da palavra? No início era o verbo, Pontinho. Na realidade, no início era o substantivo, isso é um erro de tradução. Né? Isso é um erro de tradução. No início era o substantivo. E o substantivo torna-se verbo, né? Deus é amor, não é amar. É substantivo. Eu tô bem poeta hoje, vai ser insuportável a repercussão depois do episódio, né? Porra, o que aconteceu aqui? Mas, falando sério, eu acho que é interessante pensar em todas essas dimensões, porque daí entra em por que caralho o Papa vai se ocupar de inteligência artificial. E eu acho que a resposta é fundamentalmente essa. O que acontece com a palavra na era da reprodução técnica da palavra. Quando nós jogamos aquilo que nos dá o acesso à comunhão, o que nos dá acesso à unicidade do nosso papel no cosmos, para um algoritmo, para uma reprodução técnica. Qual é a consequência disso para como a gente fala? E daí, o diagnóstico da inteligência artificial como parte de uma crise espiritual que está nos afastando da nossa humanidade, cara, me parece muito bom. Muito bom. E aqui, claro, eu posso falar do meu homeboy, né, do Edmund Husserl, lá nos anos 30, falando da crise das ciências e das humanidades. Né? Por quê? Porque é fundamentalmente uma crise de valor. E de como nós conseguimos relacionarmos com o valor dentro de um contexto onde a gente tem uma perda existencial e uma perda do acesso ao tempo muito forte, porque a Bowie Dives, no outro programa sobre isso, a gente falou, né? Cara, a inteligência artificial também é uma cura horrível para muitos dos problemas que nós temos nesse momento associados com falta de tempo. A nossa rotina tá um cu. E daí a gente transfere para a inteligência artificial um monte de coisa. Agora, vocês conseguem imaginar uma geração que vai escrever cartas de amor escritas por uma inteligência artificial? A pergunta não é idiota. Não é. É a ideia de que um vai ter um vibrador de um lado e uma flashlight do outro, e eles vão transar à distância, Fabrício Pontinho. O Gabriel Divan quer falar. Não, eu ia dizer que eu, inclusive, não imagino mais, vendo essa geração, eu não imagino mais a possibilidade de alguém escrever eventualmente uma carta de amor, se é que vai acontecer isso, e não passar na inteligência como quem passa num corretor para, né, supostamente aprimorar ou corrigir falhas e erros. Mas eu queria pegar esse ponto aí
que foi trabalhado em relação a esse último aspecto que o Fabrício está colocando, porque talvez eu tenha uma hipótese aqui. Ao falar especificamente de inteligência artificial, claro, tem muita coisa no mundo. Se uma encíclica quiser ser social, política, se ela quiser ser atual, se ela quiser, né, entrar em trends, eu não estou falando aqui tão ironicamente, tá, quanto eu poderia sobre isso. Se a encíclica quisesse colocar numa discussão que parece da ordem do dia, haveriam muitos fatores para ela abordar. Mas falar de inteligência artificial também não deixa de ser o Papa botando a igreja num tipo de disputa e num tipo de cenário que eu acho que, de certa maneira, é preemente para que ela esteja no momento. A gente está falando aqui, e o Felipe teve um RT comentado sobre esse assunto, a gente está falando de um mundo onde existe e dá largos passos e a cada dia mais tem mais adeptos e tem mais grana envolvida para que isso se torne palatável. Aquela questão, por exemplo, do acrônimo lá do Descreal, né? Daquela espécie de ideologia / religiosidade, né? Misticismo que envolve a galera do Vale do Silício, que envolve a galera que está por trás dessas corporações e muitos dos que lucram com esse tipo de produto. Né? E esses caras, inclusive, eles têm um tipo de discurso que eu visualizo hoje em dia cada vez mais focado numa espécie de religiosidade. O que aquele Sam Altman fala todos os dias da sua vida, né? Faz 7 meses. Se você não tiver inteligência artificial, você vai ficar para trás. Se você não usar inteligência artificial, você vai se desconectar da realidade. Se você não usar inteligência artificial, você vai viver num outro planeta, apartado de todo mundo, de todos os seus amigos, de todos os seus objetivos, de tudo que é mais sagrado, digamos assim. Cara, o discurso desse cara é um discurso de pastor, naquele sentido de eu trago a verdade, a vida, eu estou trazendo a palavra, eu estou trazendo a salvação, e eles querem emplacar este produto deles nessa linha de raciocínio. Ninguém fala assim, ó, a inteligência artificial vai nos ajudar bastante. Não, esses caras falam, é o futuro, não tem conversa, é assim que tem que ser. Enfim, velho, nós estamos num planeta em que o Elon Musk fala abertamente de que ele vai substituir todas as bibliotecas e todas as enciclopédias por um aplicativo, por um prompt, por uma espécie de banco de dados autogestionado por ele mesmo que vai remodelar o conhecimento humano. É isso mais ou menos que ele usou, e eu não estou sendo hiperbólico aqui em termos de ideia para os seus empreendimentos, para o próprio Twitter com o seu Grok ou coisa parecida. Bom, todo dia algum desses caras fala uma coisa que tem muito a ver com o que seria um fundo de discurso que, se não é religioso literalmente, porque a gente sabe que essa galera é muito mística e ela aborda muitas vezes, né, algum tipo de misticismo, se não é religioso nesse sentido, é religioso no outro sentido, de querer colocar uma verdade, querer fiéis, querer seguidores, querer toda uma plataforma de pessoas que não questionam e embarcam nisso. Então o Papa tá metendo a igreja numa briga, como quem diz assim, velho, igreja é nós, cara, né? Religião é isso aqui, esse negócio aqui é sério, esse outro negócio aí, sei lá, é o diabo, é o carneiro de ouro, o Deus Baal. Porra, sei lá, o cara tá dizendo o seguinte, ó, velho, uma coisa é o que nós estamos fazendo aqui, amigo, outra coisa é esse engodo aí que tá rolando, outra coisa é esse tipo de coisa, vamos pensar nisso de uma outra maneira. Talvez o Papa esteja realmente botando as manguinhas de fora nesse sentido e mostrando o seguinte, ó, velho, tá cheio de vendilhão e tá cheio de falso profeta aí ao redor, beware. Oh, Bivere, né? Como diria o Bela Lugosi do filme. Eu acho que tu botou um ponto fundamental aqui, que é uma certa idolatria. Então, vamos colocar de novo em termos, né, teológicos, que é a substituição da divindade. A gente está colocando no pedestal da divindade e substituindo a ansiedade da perda da comunhão de uma comunidade tradicional, de uma comunidade eclesiástica tradicional e de valores mais tradicionais, por esse psicodrama cyber pós-humanista, né, que está querendo tomar o lugar de uma moral tradicional e de uma organização social tradicional, ao mesmo tempo que reproduz em grande medida todos os elementos mais autoritários de um discurso teológico, que, vamos combinar, ao menos as religiões sectárias tradicionais tiveram que ter o trabalho de passar pela crítica por revolução,
por padre tendo cabeça cortada e o caralho a 4, entende? E daí do nada volta todo uma espécie de, digamos, mileniarismo, né? Muito forte. Mais uma vez eu volto pro Tom Holland, porque o Tom Holland ele escreve um livro chamado Millennium, né? Que é sobre os movimentos de fim de mundo nos anos 1000. E parte do que ele vai colocar é justamente a proliferação desse discurso de um discurso pós-humano, né? Então, o pós-humanismo não é uma prerrogativa do nosso tempo. Ele é uma prerrogativa de tempos de crise. Em tempos de crise se procura uma medida pós-humana, algum tipo de solução nessa linha, né? Que sempre vai estar vinculada a algum tipo de discurso apocalíptico, de fim dos tempos, ou de fim de um tempo, que a gente vai ver em todos esses caras do Vale do Silício agora, eles têm alguma dimensão disso, né? O Musk, o Zuckerberg, o Bezos, todos eles em alguma medida, a própria fixação com o ir para o espaço, fazer grandes coisas, né? Mas ao mesmo tempo que tudo isso é feito desde uma dimensão onde, e aqui cabe mais uma vez a crítica, né? Onde não se questiona o valor moral do que está sendo feito. A tecnologia vira um fim em si mesmo. Esse desenvolvimento vira um fim em si mesmo, mas ele não tem um valor moral, ele não é uma realização de um bem. É engraçado que a gente mandou a gente orbitar a Lua e ninguém deu um peido. Ninguém deu um peido para aquilo. Até tentaram colocar na capa do New York Times, reproduzir o que aconteceu na década de 60, mas tudo pareceu terrivelmente vazio. Olha, eu vou só fazer um comentário incidental. Eu notei isso. Eu até escrevi um texto sobre isso, porque me chama a atenção que a gente viu o lado negro da Lua, e isso não foi a notícia do ano, nem a notícia do mês, nem a notícia do minuto. Claro, tem aquela história que a China já, inclusive, plantou feijãozinho lá, né? Mas, cara, tem foto de iPhone do lado negro da Lua, e isso não é a coisa mais impressionante que a gente viu nem naquela semana, de acordo com uma mídia tradicional ou coisa parecida. É, porque nós não temos mais o tempo. Então, e aí entra o abalo, a gente perdeu totalmente qualquer dimensão de tempo e do valor do tempo. E agora com a inteligência artificial também a gente está começando a perder a dimensão, e isso é uma coisa que o Provost toca, mas não aprofunda, mas eu acho que vai pipocar artigos sobre isso, que é o delírio do fim da morte. Ninguém mais morre, né, pessoal? Olha o que foi aquela aberração daquela propaganda, acho que foi da Globo mesmo, colocando um monte de gente morta a ver o Jogo do Brasil, no início do Jogo do Brasil lá, um desrespeito. Mas ninguém mais morre. Ninguém mais morre. Tu não precisa mais morrer. Então, tem uma questão aqui que tem a ver com o mandamento divino, né? De você não vai violar a imagem de Deus, cara. Tem uma questão aqui que tem a ver com idolatria, do ponto de vista teológico, mas também tem alguma coisa a ver com uma questão cultural, mais uma vez, do que a gente perde. Porque eu não quero botar isso no nível do dogma, mas sim no nível existencial. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa no nível existencial agora. Mais uma vez, do que nós estamos abrindo mão aqui? Ah, mas é um mero capricho. Ai, Fabrício, pelo amor de Deus, você pode escrever sobre uma pessoa morta. Sempre pode, é verdade. Eu posso imaginar diálogos com uma pessoa morta. Qual é a diferença disso porque uma inteligência artificial tá fazendo, cara? Não tem diferença nenhuma. Porra, Fabrício, que exagero. Eu não acho que é um exagero. Eu não acho que é um exagero porque tem uma questão nessa antropomorfização que é fundamentalmente vulgar e fundamentalmente reificante. Ela reifica isso, ela reifica inclusive a experiência do luto. Entende? Uma coisa é você imaginar como seria a resposta de uma pessoa que tu amava muito e que faleceu a um e-mail. Outra muito diferente é você fazer um prompt alimentando uma inteligência artificial com cartas dessa pessoa para ti e pedindo para ela simular como é que essa pessoa falava. Porque isso também nos afasta da experiência do luto, nos afasta de experiências que são experiências fundamentais para a nossa constituição, numa velocidade que a gente não tinha antes. Então qual é a consequência disso? Qual é a consequência de um cara que nem o Musk realmente acreditar que ele pode se reproduzir algoritmicamente numa inteligência em nuvem e que isso vai ser ele para sempre? Porque tem um delírio de vida eterna dentro dessa galera que não é delírio para eles, é ambição.
o papel aqui de uma autoridade religiosa se torna renovado, de dizer, peraí, mas tem um valor em morrer, cara. Tem um valor em morrer. E é claro que isso, mais uma vez, isso vindo de um agostiniano, né? Porque Santo Agostinho tem toda a questão da relação com a morte muito presente no trabalho dele, é super importante. Não é romantizar a morte, mas dizer, isso é um elemento importante da realização do nosso caráter enquanto humano. Então, esse delírio de permanência, a retirada da morte do horizonte, também tem consequências morais e também é uma tentativa de tornar-se Deus vivendo para sempre, sendo eterno. Quando antes, na nossa dimensão, né, no dimensionamento da cultura, a gente tentava se tornar eterno pela palavra e pelo ato. Porque a palavra continua e o ato continua. Essa reificação é muito complicada e, agora, usando tecnicamente, é profundamente fascista. E agora falando de forma técnica, tá? Ela é profundamente fascista. Ela é um delírio profundamente fascista. Né? Esse delírio de ter o comando e controle da palavra, o delírio da vida eterna, o delírio de conseguir superar todas as dimensões do humano. Mas não tem nada de bom no que está acontecendo aqui, além de uma hiperindividualização e de uma tentativa de não querer compreender a própria vida como uma vida em comunhão. Que é um pouco o rolê desses caras, de querer se sentir especial, se sentir únicos. Eu concordo 100%, Pontinho, até porque assim, ó, sempre por trás desses papos tu tem assim uma eugenia muito forte, tu tem toda essa retomada da questão do QI, né, então quem que é melhor por causa que tem mais QI, menos QI, quem que pode ir pro espaço quando eles fizerem, porque isso que tu fala tem uma questão até que a gente pode levar pra alma, né, porque quando tu fala em upload dos teus dados pra ficar numa nuvem, no espaço, que vamos entender, isso aqui é um papo sério para eles, né? De tu criar um grande data center no espaço para ter uma vivência, entre aspas, virtual, isso é uma reprodução da alma. Eu acho que isso é uma coisa que tu tem. Segundo, é completamente eugênico. E terceiro, né? Tu vai ter uma deturpação de tudo o que isso aqui significa, e uma questão de que eu tenho lido muito um cara, Pontinho, que eu não sei se tu... Tenho lido muito, não. Eu li um livro dele e me pirou, por causa que ele é de 1956, eu acho que é de um cara, de um filósofo alemão, claro, que é o Gunther Anders, que ele fala exatamente... ele fala de uma inveja do ser humano em relação à máquina, e esses caras morrem de inveja, né? Eles estão se masturbando para uma máquina, e inclusive numa vontade de ser reificados. Quando tu fala da reificação, me chamou muito isso aí, porque ele fala, né, daquela vergonha prometeica e da questão de como o ser humano tem uma vontade de ser reificado porque a máquina é perfeita. E quando tu ouve eles falarem, é isso aí, né? Tanto que assim, ó, toda a questão de um viés, que agora falam, né, de um viés de automação, ela tá muito presente na nossa vida quando a gente vê que pessoas que sabem muito de um assunto se colocam em dúvida por causa da resposta de uma IA. E deve ser o contrário. Você sempre deve duvidar do que ela fala porque você é o especialista no negócio. Ela não sabe de porcaria nenhuma. Ela não, é mais importante que isso, ela não pode saber. Ela não pode, claro. Ela não pode saber. A IA, aqui entra dentro, ó, isso é bem legal, dentro do que o Provost escreve, isso é parte da crítica do Provost. Uma inteligência artificial não pode fazer nada. Ela não pode fazer, porque a ação é uma dimensão da palavra, da dádiva. A IA não participa disso. A IA, ela não pode ter ação. A IA é um autômato, é um golem, né? A IA é um golem. Ela é um golem sem alma. E porque ela não tem alma, ânima, né? Ela não pode ter movimento, ela não pode fazer. O fazer é um ato de comunhão. O fazer sem comunhão não é fazer. É só ato. Pontinho, e por um agostiniano, só para eu complementar aqui de onde que eu queria te largar, porque esses caras, eu não tô dizendo que eles são, mas eles vão dizer que estão apelando pro lado extremamente técnico, racional e científico das coisas. O que tu acha desse balanço entre o racional de uma empresa de IA algorítmica versus essa questão
metafísica anímica que tem no diálogo. Porque a encíclica, por exemplo, vai colocar um negócio, não interessa se uma inteligência artificial diz que é racional fazer guerra, a guerra não é certo. Ele está recusando esse lado aqui ou ele está tentando exatamente fazer um balanço? Porque vou dizer, no meu ponto de vista, ele conseguiu fazer um balanço tão bom entre as coisas que deixa esse texto extremamente interessante. Eu concordo com isso. E o que eu acho que ele consegue fazer também é articular diferentes dimensões, tanto da dimensão teológica com a dimensão social, que eu acho que é uma coisa que ainda não tinha acontecido, tá? Vamos pegar ali a canonização do Acutis. É Carlos Acutis, né? Acutis, o patrono do Vira Casaca. Carlo Acutis. Porra, mano, aquilo ali foi com respeito, né, ao ídolo. Aquilo foi uma patacoada. Tipo, toda uma tentativa desesperada da igreja de querer surfar e ser legalzona. Ali foi tiozão. Foi uma abordagem totalmente, a internet, né? O Acutis, ele fazia webpage sobre a Eucaristia. Ele tá de Nike. Ele tá de Nike lá, a múmia dele. Tá de abriguinho e Nike, a múmia, né? Tá, ok, legal. Mas não tem nenhum valor teológico, é besteira. Ou social. Agora, quando tu olha para como isso está sendo apropriado nesse momento, tem uma densidade enorme dentro de tudo isso que tu colocou. Tanto a dimensão agostiniana do Papa tá tentando pegar por essas dimensões mais, digamos, vinculadas à teologia, né? Quanto ao diálogo disso com toda essa crítica mais contemporânea. Então, por isso que eu disse para vocês que me lembra muito, tanto a Rerum Novarum, mas mais contemporaneamente, a Humanum Vitae. Porque o debate da Humanum Vitae, que foi o debate sobre inseminação artificial, sobre aborto, sobre eutanásia, foi a última vez, e continua sendo, né, porque os debates da igreja são contínuos, mas foi a última vez que a igreja tinha se colocado de forma técnica tão forte junto com a dimensão teológica, tá? Junto. Que, com relação à Humanum Vitae, é dizer, todas essas inseminações artificial, aborto, tudo isso aí é uma tentativa de retirar o elemento de sofrimento da experiência humana. E isso vai nos fazer mais mal do que bem. A gente não precisa concordar, eu acho que a gente nem deve, tá? Ao mesmo tempo, volta para agora. Tu tem toda uma interpretação em cima disso, uma tentativa de afirmação do papel da igreja diante desses problemas. Então eu acho muito importante pegar essa dimensão, viu, Abalito? Tipo, acho que eu perdi alguma coisa da tua pergunta no meio do caminho. Não, eu queria saber exatamente sobre esse balanço todo, né, Pontinho, desse papo que é um racionalismo, e daí vem o Prevost, que é um cara que diz, ok, eu entendo todo esse negócio, eu entendo como pode ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Inclusive ele diz, né, você não precisa parar de usar, mas vamos dar um passo atrás, respeita o tempo, respeita a moral, respeita a dignidade das pessoas. Uma coisa dele que é extremamente, como é que eu posso dizer, anti-alienação exatamente, né, Pontinho? Porque ele chega e diz, olha o trabalho que tem por trás. Tem criança que tá trabalhando lá que você não tá vendo. Né? Antifetichização, melhor, né? Tem trabalho por trás que você não tá vendo. Não é um robozinho que tá falando com você. Tem gente. Poxa, isso né, um abrir de olhos, assim, cara. Tem recurso, e tem um afastamento disso, e tem uma facilidade de você alienar isso através do ambiente online, porque a gente fecha ali e acabou. Tu não tem mais contato com ninguém que fez porra nenhuma. Entende? Me parece central para todo esse embate pensar nessa questão da racionalidade desde uma abordagem também igualmente católica. Quer dizer, olha aqui, a racionalidade não é uma racionalidade instrumental. De novo, um computador pensa, um algoritmo é o pensamento. É claro que se você é um fisicalista, você pode chegar na conclusão, não tem tanta diferença assim não, pode até pensar melhor que nós, tanto que estão dizendo lá que o Claude vai se tornar melhor que um aluno de PhD, né? Mas fazer uma pesquisa é só mobilizar informação? Isso é reificação. Uma pesquisa é mais do que isso. Uma pesquisa são as pessoas que eu encontro no corredor. Uma pesquisa é a experiência da precariedade da minha situação enquanto eu faço a pesquisa e a dos colegas. É o errar, é o acertar, é o ler, é o estar cansado, é o quebrar a cara,
tem um ato de amor dentro disso. Ah, mas Fabrício, que idiotice, ninguém que está fazendo pesquisa sobre a microbiologia, o genoma da minhoca de jardim precisa de amor. Que papo é esse? Vai a merda. Por que eu preciso de amor para analisar dados que vão ir para dentro de uma tabela? Não tem nada a ver, tá totalmente errado. Mas o ponto é, o que acontece com a ideia de experiência? E com como nós trabalhamos a ideia de experiência junto com a ideia de racionalidade. E, de novo, a gente está dizendo que não tem nada de particular em como nós fazemos isso. Que o nosso modelo de amar, de escrever, de trabalhar, tudo isso pode ser perfeitamente reproduzido tecnicamente e é tudo igual, quiçá melhor. Então, o papel do Papa aqui é dizer, não, peraí, a humanidade é maravilhosa, velho. A humanidade é incrível. Tu não pode transferir o troço que te faz humano para um algoritmo, cujo dono é algum imbecil no Vale do Silício, que acha que amar é fraqueza de caráter, que quer botar lítio na água para ninguém nunca mais sofrer. O problema é que uma existência onde ninguém sofre é uma existência onde ninguém tem mais nenhuma experiência. A experiência humana é predicada no sentimento, no sofrimento, na dor, no prazer, na possibilidade, no erro, no embate. Quando a gente tira todas essas coisas, né, e transforma num prompt de faz aí pra mim, tem uma coisa aqui que é o medo da morte, né, que é o medo do sofrimento. Só que a gente tem que ter medo do sofrimento, faz parte do que a gente é. E daí você tem essa experiência de transferir o medo do fracasso, o medo do sofrimento, o medo do erro, o medo da análise, o medo do prazer. Ah, mas vai ser lindo, é uma realidade asséptica. Sim, mas essa realidade asséptica é uma realidade onde ninguém vive. É um silêncio totalmente hospitalizado, né? É um hospital sem paciente, totalmente asséptico. Ninguém morre, mas ninguém nasce. Ninguém sofre, mas ninguém goza. E a inteligência artificial é isso. Tá, mas peraí, por que isso é inteligência, então? É uma boa pergunta. Você pode ser inteligência se não tem gozo? Pode ser inteligência se não tem morte, se não tem dor? Ah, mas isso é romântico. Ah, meu, foda-se, né? Tipo, a questão de ser ou não ser romântico é totalmente trivial aqui. Porque daí tu pode pegar o outro elemento, que é o elemento das consequências disso para as nossas relações sociais e de trabalho e de afeto. Porque a gente não está mandando a inteligência artificial fazer a faxina. Não está mandando a inteligência artificial nos ajudar a reciclar o lixo. Que é um saco. Ninguém gosta de fazer reciclagem. Tá, vai aparecer alguém para dizer, eu gosto, tá, você é especial, você é diferente. Tá. Mas assim, a gente está botando a inteligência artificial a escrever livro, cara. Tem um debate real sobre se a inteligência artificial deve ou não deve finalizar as obras incompletas da Hannah Arendt. Deixa a Hannah Arendt morta. Tá incompleto. É isso aí. As coisas acabam. Elas ficam incompletas. Tu não vai ter a resposta. Lida com isso. Né? Tem uma arrogância, uma pretensão ridícula no meio disso tudo. Que programa, Gabriel Divan. Cara, eu não sei se a gente fecha o caixão aqui e deixa esse final apoteótico assim, porque eu ia lançar um negócio aqui que ia gerar uma conversa de mais 6 horas, né? Eu ia dizer que, somado tudo isso, talvez uma das broncas, e no caso legítimas do Papa e de sua encíclica, é que a inteligência artificial, entre outras coisas, ela não comete, né, além de todos esses magníficos erros primordiais que o Fabrício listou aí, né? O sofrer, o amar, né? O sentir, são erros que a gente não abre mão, né? São dores das quais a gente não pode simplesmente, né, prescindir, mas talvez tenha também essa questão de que a inteligência artificial, ela não pode ser uma inteligência, porque ela não pode pensar nada, porque ela não pode fazer nada, entre outras coisas, porque falta a ela um dos caracteres importantes da humanidade. Ela não acredita em Deus, né? Ela não tem essa fragilidade também, ela não tem essa constitutividade, a menos que tu vá me colocar um chat falando de pressuposições via, sei lá, mercado preditivo, né? Olha, eu não sei dizer ao certo, mas segundo lá o Polymarket, né, parece que 73% das pessoas acham que Jesus volta e 42% estão certos em dizer que uma divindade, né? Enfim.
Mas, cara, é fundamentalmente isso. E a parte né? E eu não acho que seja romantismo, meu, e não acho que seja discursinho, caça-clique, a gente falar que o sofrimento é essencial àquela questão do sentir e do vivenciar a experiência de uma pesquisa ou de qualquer outra coisa que seja, porque aqui que está um ponto extremamente católico, inclusive, né? E ao mesmo tempo humano e bonito do teu discurso, do teu raciocínio em linha aí, que é justamente esse, cara, né? O catolicismo vai apregoar esse sofrimento como uma coisa constitutiva da gente, né? A grande lição do Cristo encarnado quando aqui esteve, segundo o Polymarket volta esse ano para muita gente, mas a grande lição do Cristo encarnado foi via sofrimento. Ele nos ensinou via a nossa própria crueldade. E essa ideia, ela pode ser transferida para essa outra questão, que é a experiência fundamental, quintessencial do humano é o sentir. E poucas vezes a gente sente tanto alguma coisa quando a gente sofre, quando a gente sente dor, né, ou coisa parecida. Isso não é nem uma espécie de eu dizendo que as coisas precisam ser sofridas em essência, todas elas, a todo momento, e também não é eu indo para algum outro lado aí que possa ser considerado, né, impróprio horário ou nada parecido. É justamente dizendo que é a experiência humana por excelência, é a experiência que nos conecta, né, ao sentido da nossa existência na Terra, por excelência. E aí uma inteligência não pode ter isso, né? Mas o Papa está, entre outras coisas, contra-atacando ou atacando frontalmente justamente as pessoas que elas estão num nível de... não vou nem dizer transhumanismo nem nada, elas estão no nível de anti-humanismo de tal maneira, né, que o humanismo atrapalha de tal maneira que tu não quer fazer as pessoas pararem de sentir dor por um ato de caridade ou por uma tentativa de melhorar. Não, tu quer tentar, né, produtividade com isso, tu quer extratividade, tu quer, né, tirar de mais algum lugar, é uma coisa impressionante, né, e a encíclica talvez ela vá nesse ponto aí, mais do que nunca, falar dessa questão do trabalho como obra boa, como obra divina, para contrastar com esse trabalho aí que é simplesmente a gente tendo a nossa energia sugada para alimentar, sei lá eu, né, a lancha de um filho da puta desse, ou coisa parecida. Ou a gente usando aquele momento que é o momento onde a gente podia estar entrando em conexão com aquilo que nos dá sentido, com as nossas vocações, com aquilo que nos dá amor, com aquilo que nos dá alguma coisa para essa porra dessa vida. E ao invés de estar fazendo isso, a gente está botando para um pitchzinho no Gemini, porque é mais eficiente, né? Então, entra muito nisso, Dives. Eu acho que é exatamente essa tensão, né? Que eu acho que muita gente disse, porra, essa encíclica me lembrou por que eu sou católico. Eu acho que é porque fazia muito tempo que a igreja não fazia um documento que ressoava com ansiedades morais de massa. Entende? E que é um pouco que a gente discutiu aqui até agora, o que tu colocou também nessa tua última fala aí. Eu vou complementar o meu pensamento aqui dizendo que eu só me orgulho de ser católico por causa da Magnifica Humanitas e do IRA. Eu incluí a Magnífica agora, antes era só o IRA. Gabriel Divan... Pera um pouquinho. Assim, tem que ter um disclaimer aqui, porque, padroeiro, se o senhor estiver me ouvindo agora, se você... menino, se estiver me ouvindo agora, você que ousou inclusive mostrar a palavra misturando Nike com Adidas, né? Sim, para unir os povos. Importante. Eu ia favor. dizer, ele tá de Adidas, né, a múmia? Casado E com Nike. Adidas Nike. Cara, isso aí é a prova que a beatificação está correta, tá? Em primeiro lugar. Se você estiver nos ouvindo agora, por favor, desconsidere a parte que o Fabrício falou, porque nós queremos a nossa conexão funcionando, nós queremos o nosso upload, né, andando. O senhor, né, eu trato o senhor era mais novo que eu em terra, né, mas eu trato por senhor. O senhor que era torcedor do glorioso Milan, né, e o senhor que tem uma camisa, né, com um dizer aceleracionista, por favor, desconsidere, né, o que o Fabrício falou, a blasfêmia que ele cometeu aqui, porque a gente precisa estar com o servidor aqui bem funcionandinho para esse episódio chegar a algum lugar. Mas ele o perdoa, Fabrício, porque você não sabe o que faz, tá? Ele o perdoa com toda certeza. E eu ia dizer que o Felipe esqueceu também, né? Tem a Santa Olga de Kiev também, né? Pô, grande Santa Olga. Puta merda, caramba, né? Não, tu tá louco. Eu aprendo umas coisas aí com meus amigos, né? Muito bem, Gabriel. Vamos para as dicas culturais? Vamos, eu acho que sim. Vamos para as dicas, porque esse episódio já deu muito o que pensar. Nossa Senhora.
aqui no sentido, inclusive, literal, Nossa Senhora. Dicas culturais, um momento aquele em que a gente coloca coisas para você se divertir ao longo da semana, ou para você perder mais tempo, ou para você mergulhar num buraco de coelho desagradável e nunca mais sair, ou para você simplesmente se distrair. Enfim, vale qualquer coisa aqui. Fabrício já conhece o esquema. Felipe Abal, qual é a dica ou quais são as dicas da semana? Primeira coisa, eu quero dizer para os nossos ouvintes que agora o Vira Casaca, se você vai comprar na loja do Careca Desgraçado lá, a gente fez uma paginazinha lá, Gabriel Divan. Então tudo que tem nas dicas no site, no Instagram, tá na lista da Amazon também. Então compra por lá que daí a gente recebe uns trocos, porque o Vira precisa de trocos, por favor, galera, né? A gente tá tirando de tudo, raspando o cofrinho aqui. Alô, Guilherme Delagostin, né? Você que tava aí pedindo desesperadamente. Agora tem, é por sua causa que fizemos isso. Isso, se tem gente querendo comprar, vamos participar disso aí. Eu vou roubar a dica do Fabrício, na verdade, cara, que é o Tom Holland. Eu vou botar aqui o Milênio do Tom Holland, que é um baita livro. Ele escreve muito bem e ele parece ser um cara muito bacana, apesar de ele ser inglês e todo aquele papo de o Churchill era um cara massa e o Império Britânico e tarará, quando ele fala. Mas ele parece ser um cara muito legal. Então, assim, ó, Milênio é um livro muito bacana dele. E ele tem o podcast, né, que é o The Rest is History, que eu ouço direto, então vou colocar aqui também, assim, eu adoro quando eles fazem uma sequência de 5 episódios sobre participação italiana na Primeira Guerra Mundial, assim, eu digo, caralho, é agora, assim, é muito bem feito, cara, o que eles sabem, assim, sabe, se você quer ouvir coisas pra se sentir burro, The Rest is History é um deles, porque o que esses caras lembram, assim, um negócio impressionante. E leia o Milênio. O Tom Holland, ele não é um cara religioso por si, mas ele gosta muito de estudar a Igreja Católica, etc. Muito bom livro, muito bem escrito, gostoso de ler. Então, assim, ó, roubei a dica do Fabrício Pontin que ele deu durante o episódio, porque realmente vale a pena. Maravilha, maravilha. Já tínhamos falado desse camarada aí que, inclusive, é a identidade secreta do Homem-Aranha também. O cara escreve e ajuda a vizinhança, né, cara? Que coisa incrível, E né? o irmão dele é da história militar também, dele é cabeção de Segunda Guerra, assim, um negócio impressionante. Família Holland, né? Mas claro, pô, fazem mas imagina, trator. Cara. Tem o nome de um país em homenagem ao avô deles, né, cara? Um negócio impressionante. Mas enfim, cara, eu tenho 2 dicas aqui. A primeira eu vou falar mais rápido, tá? Porque ela tem um quê de constrangimento, tá? Eu assisti nesse final de semana aí, numa tacada, né? Aquela série da Netflix do Brasil, né? A Saga do Tri, que fala sobre a Copa de 70. Assim, ó, tem aquela coisa Globo Filmes, tem aquela coisa de um ufanismo meio bobo, tem um monte de coisa desnecessária, tem um monte de cara que fica se chamando pelo nome o tempo todo como se não fossem amigos íntimos, porque você tem que ver quem são os personagens, né? Alcança aquele café ali, Jairzinho, pode deixar, Tostão, sabe? Tem umas bobagens assim. Agora, cara, é simpatiquinho por um lado, porque, cara, a Copa de 70 é massa, né? A questão o visual dos caras é muito massa, cara. Hoje em dia, por exemplo, tu vai ver, né, ao longo daí dos hotéis, da Copa, sei que, um bando de babaca jogando tigrinho e mexendo em celular e sei que, porra, né, aqueles caras tudo na beira da piscina, né? Pelé tocando violão, os caras naquela estileira setentista, né? Camisa aberta, é massa, cara, é massa. E o episódio da semifinal contra o Uruguai é bem legal, é bem bacana, assim, cara. Ele evoca bastante coisa legal. Mas, assim, Posso te fazer uma pergunta? Manda. Eles falam que o Brasil ter ganho a Copa de 70 foi uma conspiração da CIA? Não, eles não falam, mas o personagem principal da série, mais do que o próprio Pelé, é o João Saldanha, vivido pelo Rodrigo Santoro, que tá muito a fuder, cara. Tá muito divertido, meu. Tá bem interessante, assim, cara. Ele rouba a cena. Então aguardem o próximo RT comentado, eu vou falar sobre isso aí. Cara, cuidado. Mas, assim, a dica que eu vou dar não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com nada, porque eu li um livro na semana passada que eu estava muito curioso há muito tempo para ler, e calhou de ter tempo, né? E eu consegui ler, cara. É o First Blood, O Primeiro Sangue, do David Morrell, que é o livro que apresenta o personagem Rambo. Cara, assim, é um livro muito legal. É um livro histriônico em dado momento, porque grande parte dele é uma perseguição maluca na selva e uma violência do caralho, um monte de morte desnecessária, um monte de coisa nojenta sendo escrita. Agora, é um livro interessantíssimo porque
É aquela história, né? Pra quem não sabe, o Rambo, originalmente concebido, ele é um cara que volta do Vietnã e entra num conflito completamente fruto das suas neuras. É mais um capítulo daquela série de coisas que é a crítica que os Estados Unidos sabem fazer. Eles fazem duas coisas muito bem, né? Eles mentem em filmes e livros sobre guerras que eles não ganharam, e eles também botam o pé na jaca ao falar da forma como os veteranos voltam completamente dodói, né, e fazem uma crítica também, isso eles também sabem fazer. E esse Rambo é isso, cara, e ele entra num conflito que é meio psicanalítico, é um conflito meio geracional, ele tem aquele antagonista dele que é um delegado conservador que também é veterano de guerra. Os dois têm problemas, eles estão numa caçada meio que é uma coisa, um em busca do outro e um em busca, inclusive, de o seu próprio eu, assim, que termina num banho de sangue, né, espetacular. O livro é bem interessante, cara, eu acho que ele às vezes parece uma literatura pulp, uma literatura menor, porque é uma descrição muito crua das coisas. E falta no livro aquilo que aparece no filme do Rambo 1, né? Que é baseado no livro e é um pouco pasteurizado, mas tem um monólogo lá em que o Rambo, no filme, ele explica absolutamente tudo, que talvez não precisava, mas ele deixa bem claro qual é a circunstância, né? E o Rambo do livro, ele fala muito menos, mas ele tem muito trauma, ele fala sozinho, ele tem uns arrobos de dupla personalidade, ele simplesmente, em algum momento, não sabe o que está fazendo, e lá no final do livro, ele vai usar uma frase que é bem interessante, que é quando ele fala: eu vou matar qualquer cara que esteja exercendo pressão sobre mim. E é qualquer pressão, é qualquer tipo de coisa, cara. Assim, é um retrato, assim, ó, bem bacana, é bem inesperado, inclusive, né? Eu achei legal, eu achei que vale a pena. David Morrell, Primeiro Sangue, First Blood. E aí depois, né, obviamente o livro passa a se chamar Rambo, Primeiro Sangue e tal, mas não tem o nome no título. E o nome do Rambo também não é John, né? Se bem que eu já li teorias de que a escolha do Rambo era a rebeldia contestadora para fazer uma espécie de analogia com Rambo, né? Assim como o próprio Coronel Trautmann, né? O Sam Trautmann seria meio que um tio Sam e coisa parecida, mas enfim, né? Fabrício Pontin, dicas? Fabrício Pontin tem duas dicas que eu já passei aqui para o Abal também para disponibilizar para o pessoal. São dois livros do Dreyfus, são dois livros antigos. Um é dos anos 70, o outro é de 92, a última edição. Eles se chamam O que computadores não podem fazer, e o outro é O que computadores ainda não podem fazer. Os dois são uma crítica da ideia de inteligência artificial. O Dreyfus é um especialista em Merleau-Ponty. Esses dois livros são clássicos da crítica à inteligência artificial dentro da fenomenologia. E são livros muito legais de ler. O Dreyfus escrevia muito bem. Acho que o pessoal ia gostar de dar uma olhada, assim, acho que são baita introduções, e muito do que eu falei sobre reificação, né, sobre esse delírio da ideia de inteligência poder ser artificial, tá por aí. Muito bem, Fabrício Pontin, muito obrigado, cara, gostei demais do episódio, cara, fico feliz com esses papos cabeção. Que bom, gente, eu fico muito feliz também, eu acho que foi muito bom todo o trabalho. Cara, alguns dos grandes momentos aí dos últimos tempos do Vira Casacas vão ser extraídos daqui, dessa conversa. Interessante, sempre grande bacana. Grande fase do Vira Casacas, né? Enfim. Vamos ali dar uns salves? Vamos mandar uns vivas aí, né? E agora, sim, Fabrício Pontin está dismissed. Como diria Trautmann, né? Dismissed. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan Pontin, ele tem, eu não sei como é que ele consegue usar chapéu, boné, esse tipo de coisa, é um cabeçudão, né, no bom sentido e no mau sentido. Aquele chapéu dele, nós temos que conversar sobre aquele chapéu dele das palestras lá, né? Ah, porque, sim. Aquele personagem lá, meio, né, da Inquisição, misturado com um agente secreto, mas enfim, programaço, olha... Foda. É 2026, nós estamos não só falando de Papa, como falando de coisas relevantes que o Papa disse, como inclusive furungando no assunto e tirando muita coisa boa. Cara, interessantíssimo. Eu digo de novo, né? Ficou um dos grandes programas de um ano em que nós estamos em grande fase, velho. Grande fase. Recebemos carinho ultimamente, Gabriel Divan. Vamos retribuir aqui? Posso começar? Pode. O Elber Campos, lá no Insta, mandou pra gente: vocês conseguiram, meninos, também me tornei marquesista. Sou professor de História no ensino médio na rede estadual de Minas Gerais. Em todas as aulas lanço uma frase e faço uma pequena reflexão com os alunos, e ele utilizou uma frase de Mark Fisher.
ouço e acompanho vocês desde os tempos do Anticast com Ivan Mizanzuki. Saudades, Ivan Mizanzuki. Não consegui ainda ser um apoiador porque Minas paga o segundo pior salário do Brasil para os trabalhadores da educação. Aê, Zema, muito bom, Zema. Apesar disso, o tempo que acompanho vocês, mais a frase do Mark Fisher não me valeria um viva no próximo episódio, mas claro que vale. Poxa, já tá ótimo, né, Gabriel Divan? Ouve, aplica as ideias, é isso aí. Olha, o cara que é professor do ensino médio e é marquesista, ele tá, eu não sei se triste ou felizmente, ele tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo, porque é isso aí. Cara, muito obrigado, e é muito bacana, né? Muito bacana a gente perceber que nós estamos espalhando aí a palavra do marquesismo e tudo mais. Então, assim, ó, eu vou mandar um salve que é muito especial também. Pô, peguei um Uber esses dias com um parceiraço, cara. Um cara que sabe aquela conversa chata do motora? Assim, aquela que o cara pensa, putz, né, mas que negócio horroroso. Tem o contrário também, cara, tem a conversa massa do Motora. Mandar um abraço pro Alexandre aí, que durante o caminho, inclusive, foi lá e clicou no sininho, ativou a notificação, seguiu o Vira Casacas, falou que, inclusive a gente que tem essas ideias aí, contra essa turma aí, sabe como é que é, né? Milícia, corrupção, detergente, não sei o quê. A gente tem que se fortalecer e tem que se escutar também, né? Então, um abraço aí pro Alexandre, cara, pô, se estiver ouvindo agora, né? Ele falou que vai, vou ouvir aí agora, às vezes fico aqui, né, entre as corridas e tudo mais, então, grande abraço aí, cara, pô, tu é muito parceiro, tu é um baita motor, tem 5 estrelinhas que o cara dá no aplicativo ali que é praxe, e tem outras que é de verdade, o cara dá ali porque, pô, né? Então, pô, o Alexandre merece. Esse é um dos salves aí desse nosso episódio. Põe pra tocar, Alexandre, durante a corrida. Faça os teus passageiros ouvirem o Vira Casacas também. Abraço, garoto. Eu vou mandar aqui um salve pra Jove Krieger, que mandou um e-mail dizendo: estou passando aqui para pedir um viva para minha companheirinha felina, excelentíssima... Preste atenção, Gabriel Divan. Excelentíssima doutora Canela Caporina Catalônia Caputina, a caiporinha dos confins canadenses. Puxa vida, mas vem cá, cara. O Canadá, ele tá estreitando uma relação com o Vira Casaca, assim, de uma maneira... Exato, né? exato. Mas beleza. Então, assim, ó, Continuando. Só quero que faça incidentalmente aí uma resposta. Eu preciso entender o que aconteceu com o rosto da minha musa Alanis Morissette, sim. Por que trocaram a cara dela? Eu preciso saber isso. Trocou. Reparei, cara. Canadenses, me digam. Enfim. Complementando, dia 14 de junho, essa gatinha de raça bolo formigueiro completa o primeiro meio aniversário morando comigo. Ela veio de um lar provisório, precisou ser posta para adoção, pois não estava se adaptando bem com os coleguinhas de casa, já que prefere contemplar o silêncio e o intimismo. Ou seja, é uma antissocial de cara amarrada. Pô, me identifico pra caramba. Essa história tem um final feliz porque ela está feliz e saudável morando comigo, sendo meu apoio moral enquanto trabalho na escrita da minha tese de doutorado. Não esquece de botar ela nos agradecimentos, pelo menos. Se eu não limpo a caixinha de areia pontualmente, ela desfila em cima do teclado e apaga alguns parágrafos. Olha ali, ó. E veio acompanhado de fotinhos, né? Então, assim, ó, grande salve pra gatinha Canela Caporina Catalônia Caputina e pra Jove Krieger. Olha aí, Jove. Beijão e um beijo também, né? Um abraço ou, sei lá, um carinhozinho em alguma parte ali, né, do lombo que ela goste. Mas, enfim. Ó, tem uma reclamação aqui, ó, Felipe. Opa! Tem um chato aqui de Galochas, tá? Chamado Bruno Pomer, que reclamou. Ele disse assim, pô, o cara deu o serviço errado, o cara não sei o que, né? Porra, cara. Mas tudo bem, merece, tá com saldo aqui, tá com crédito com a gente. Ele disse que no outro episódio, quando eu mandei salve pra ele, eu disse que ele estava divulgando alguns lugares pra gente treinar, fazer prática de artes marciais, boxe, outras lutas que sejam de galera massa, que não seja de galera arrombada, né? Ele disse que eu suprimi parte da threads dele. Então vamos lá, vamos falar mais algumas aqui, ó. Ele indica lá em Manaus o pessoal procurar, pra quem quer treinar jiu-jitsu, procurar as indicações do Valois, né, o Luiz Carlos Valois, que é juiz e é faixa coral, né, meu? Esse cara é lá do tempo da academia do Carlson Gracie do Rio lá, né? O bagulho é ruim. Aí é complicado. Ó, o ginásio em Porto Alegre, né? E é lá local de treino do deputado do PSOL, Matheus Gomes, segundo o Bruno. Ó, Escola Popular de Muay Thai, né? No Parque da Água Branca e na Praça do Samba, né? São Paulo. O Gancho do Povo,
Zona Leste de Porto Alegre. Cara, olha aí, ó. Estamos falando de escola popular de Muay Thai, estamos falando de boxe, lutas em geral. No Rio e em São Paulo tem as maravilhosas do Piranhas Team, voltaram para mulheres e galera LGBTQIA+, velho. Olha aí que legal, cara. Legal, né? Tem Casinha do Boxe também, né? Com o Gui Miranda, ele tem todos os links aqui. Então, se você segue lá o Pomer, é Pomer, Pommer, .social, né? Aquele negócio lá, né? Você vai ver que ele tem uma thread inteira com os links, inclusive. Então, assim, ó, ô Bruno, eu não vou ficar aqui também lendo, né? Isso aqui não é a leitura, não é o fichamento do teu Blue Sky, né, meu? Então, assim, ó, tá aqui, tá dado o registro. Sigam ele aí, que ele é massa, tá? Pronto, tá resolvido. E quero ver se ele vai vir reclamar. E de qualquer cidade do Brasil que você for, manda uma DM pra ele que ele vai encontrar pra você também. Isso, ele procura pra você, inclusive, né? É isso aí. É isso aí. Quero ver se na próxima aqui ele vai vir me dar um soco aqui. Vai vir me dar uma canelada. Sabe aquela do Van Damme, aquela assim, a canelada no quadril aqui do lado, assim. Ai. Vamos lá. Da minha parte, era isso aí, Gabriel Divan. Da minha parte, então, basta fazer o salve geral aquele, né, o do bem, para dizer que todo mundo que está escutando Vira Casacas aí é muito lindo, muito especial e merece fazer muitos pontos nos bolões com os resultados muito improváveis. Já nós somos só homens normais. Homem vendo Copa, homem reclamando de futebol, homem inocente, né? Inocentíssimo. Tchau, pessoal. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.